Fala rapaziada, aqui é o Bruno Craveiro. Você deve me conhecer talvez aí da mídia independente, do Vozãocast, do CriseCast, de repente do Twitter. Eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês da situação que tá acontecendo dentro do Conselho Deliberativo do Ceará. Todo mundo foi pego de surpresa essa manhã com essa decisão do Tribunal de Justiça que anulou a eleição que o Robson de Castro foi eleito pelo seu terceiro triênio. E agora, quem que vai ser o presidente do Ceará? Essa decisão pode ser recorrida. Venho aqui trazer essas informações para a gente tentar entender um pouquinho do que aconteceu e o que pode acontecer dentro da diretoria do Ceará. Eu sou o Bruno Craveiro, eu sou bacharel em Direito, torcedor do Ceará desde que eu nasci e faço parte da mídia independente do Ceará há alguns anos. Então eu entendo bem do contexto para tentar trazer um pouquinho para você. Primeira coisa, eu vou deixar claro, apesar de eu ter minhas críticas ao Robson de Castro e à diretoria atual do Ceará, o vídeo que eu venho trazer para vocês aqui, ele não tem esse cunho parcial. Eu vou tentar explicar da maneira mais imparcial possível para a gente entender o que pode de fato ou não acontecer com as estruturas deliberativas do Ceará. Uma coisa, o Ceará passa por uma crise grande agora com a perda do estadual para o Iguatu e etc, mas entenda-se que essa decisão não tem nada a ver. Agora, ela de fato vem num momento muito conveniente que talvez tenha sido motivo de uma pressão da parte que está inserindo essa pressão sobre o Robson de Castro dentro lá do Tribunal de Justiça para que saia essa decisão logo, mas dentro do sistema judiciário nada influi dentro do outro. Agora realmente ela recai em um momento bem conveniente de toda essa pressão que a diretoria, que a torcida está fazendo e dessas saídas de Jorge Macedo, enfim, de todas as estruturas corporativas do Ceará. Ontem o Bruno Reis que foram demitidas da parte executiva e comunicativa da equipe do Ceará. Mas vamos lá, para tentar trazer um pouquinho de informação para você sobre o que está acontecendo. Para início de conversa, no ano passado, em 2021, houve uma eleição no Ceará para o terceiro triênio da chapa Fechados com Vozão, que é a chapa do Robson de Castro, atual presidente do Ceará, que teria a oposição do Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos, a qual a torcida carinhosamente apelidou de Sporting Club, com a chapa do Priorizando o Nosso Amor o Futebol. Era uma eleição um pouco conturbada, porque, como já disse, o Robson de Castro estará vindo para seu terceiro triênio, sua terceira reeleição, e quem entende um pouquinho da democracia do Brasil sabe que isso é um pouco estranho diante dos nossos padrões. Mas tudo bem, o Robson ia ser para sua terceira eleição, houve uma eleição em novembro, foi anulada, depois em dezembro essa permaneceu e foi a que valeu um massacre de votos do Robson de Castro, mais de 200 votos contra 17 do Paulo Roberto, e ele acabou, o Robson de Castro, se mantendo na presidência do Ceará. Essa é a atual eleição do Ceará Sporting Clube. Mas eu vou trazer alguns detalhes de antes disso. O atual Estatuto do Ceará, que é de 2018, foi modificado para atender às expectativas criadas dentro do Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, que é um programa governamental de 2015 que estabeleceu alguns padrões que todos os clubes precisavam seguir. Lembrando que a maioria dos nossos clubes, e isso inclui o Ceará, são associações civis sem fins lucrativos, então são instituições menos afetadas pelo que o governo brasileiro faz, não precisam de tantos comprovantes, não tem uma rígida fiscalização do Ministério Público, o Conselho Fiscal não é tão bem verificado, então existe uma regulamentação bem mais solta para o que é feito lá dentro. Então, por isso que diversas vezes a gente vê outros clubes como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, com uma diretoria larga e extensa, quase uma mini ditadura lá dentro, porque os estatutos acabam sendo modificados. O Profut veio para tentar acabar com isso e o Ceará modificou o seu estatuto para se encaixar no Profut e dar algumas opções de refinanciamento muito importantes que o Ceará realmente precisava. Então é por isso que esse estatuto foi modificado. Existem dois lados da moeda e é quando eu vou trazer para vocês. O Robson de Castro argumentava que ele poderia sim participar de um terceiro triênio. Por quê? Porque o novo estatuto do Ceará, ele estabelece que o mandato seria de 3 anos e só poderia haver uma reeleição. Lembrando que o Robson de Castro se elegeu a primeira vez em 2015, foi até 18. 18 reelegeu até 21 e agora 21 se reelegeu até 24. Então, teoricamente, seria inviável a sua reeleição. Por que que ele acredita estar certo? Porque o Estatuto, em seu artigo 115, o Estatuto é bem confuso, tá? Vou ser sincero para vocês que o Estatuto do Ceará foi bem mal elaborado. Mas no artigo 115, ele demonstra que apenas a partir da reeleição de 2018 que seria feita essa contagem de quantas reconduções seria feito dentro do Estatuto do Ceará. Ou seja, para o Estatuto, essa eleição de 2015 até 2018 não conta. Ou seja, o Robson de Castro estaria agora, nessa eleição de 2021, fazendo apenas a sua segunda reeleição para o Estatuto do Ceará. Então é por isso que o Robson conseguiu
ir adiante com a eleição, conseguiu anular a primeira decisão, conseguiu anular a decisão dentro do processo original que foi entrado pelo Paulo Roberto. Lembrando que o Paulo entrou com essa petição lá no primeiro grau, pediu uma decisão provisória e no primeiro grau foi completamente indeferida por conta desse argumento do Robson, baseado no próprio estatuto, de que o estatuto permite que haja a terceira reeleição, porque ele só conta de 2018 até 21, e essa de 21 até 24 seria a segunda reeleição. Essa de 15 a 18 não conta para o estatuto, e o Robson não está exatamente errado, porque o estatuto, apesar dele ser bem confuso, no artigo 115 ele traz esse dispositivo bem fundamentado. Então, nesse ponto, o Robson não está errado. Mas o Paulo Roberto, insatisfeito com essa decisão do primeiro grau, conseguiu um agravo de instrumento, foi para o segundo grau e então, hoje, o Tribunal de Justiça, na Câmara Privada, com o desembargador Raimundo Nonato, enfim, conseguiu a anulação, através do agravo de instrumento, de uma decisão interlocutória, conseguiu anular essa nova eleição do Ceará, feita ano passado, que iria até o triênio de 24, tá ok? Ela assume de 22 até 24, baseado nos argumentos do Paulo Roberto, e eu explico para vocês. Como eu falei, o nosso estatuto ele é bem confuso. Então, apesar de ele falar no artigo 115, que o Robson se baseia, de que as eleições apenas contariam de 18 até 21, o Paulo Roberto conseguiu achar um outro artigo, que é o artigo 125 e o artigo 51, que demonstram que a contagem seria feita a partir de 2015. Ou seja, o nosso estatuto dá base para os dois. Os dois estão corretos porque o nosso estatuto é extremamente mal feito. É impressionante e eu acredito que talvez outros torcedores que estejam assistindo esse vídeo pensem: nossa, como é desorganizado o estatuto do Ceará. Todos os clubes são. De fato, todos são, mas só quando há um grande momento de desconforto eleitoral, como está havendo no Ceará, que a gente acaba descobrindo. Mas eu dou a dica de todos os torcedores olharem seu estatuto, porque, de fato, dentro de associações civis, principalmente no futebol, hoje, existem graves problemas nas regulamentações. O fato é que o grande argumento do Paulo Roberto, e que dá um diferencial a ele, conseguiu que ele conseguisse essa anulação da primeira instância, é a regulamentação do Profut, que é a Lei Federal 13.155 de agosto de 2015, ou seja, até mesmo antes da promulgação do novo estatuto do Ceará Sporting Clube, que a gente está vendo no estatuto, na regulamentação do Profut, que ela fala com que todos os clubes têm que ter mandato de no máximo 4 anos e só podem ter uma regulamentação. Essa é uma regulamentação de 2015, a qual o Ceará se insere desde então. Então o Ceará está dentro da regulamentação dessa lei federal desde então. Então, apesar do estatuto dar fundamento para o Robson, essa lei federal não permite que haja essa reeleição do presidente do Ceará. Então, baseado nisso, o desembargador Raimundo Nonato acabou anulando toda a eleição do Robson de Castro de 2022 até 2024. Por isso está toda essa repercussão. Mas então, Bruno, estamos agora com essa decisão, com essa eleição anulada. O que acontece então? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa decisão passa longe de ser definitiva. Ela é uma decisão provisória dentro do caráter de tutela antecipada feita em primeira instância e agora em segunda instância pelo desembargador Raimundo Nonato. Ou seja, sim, é uma decisão recorrível e muito recorrível. São águas que vão rolar por muito tempo aí. Vamos esperar que a nossa justiça cearense seja bem célere, porque o Ceará precisa de uma estabilidade democrática para fazer o seu ano cada vez melhor. Mas o Robson de Castro tem algumas opções, dentre apelar para o seu estatuto, provar de que o Profut teoricamente não teria competência por conta da data, e aí são algumas competências exclusivas de você entender do Profut, que eu não vou me estender aqui, porque senão a gente vai levar esse vídeo mais para dentro, mas o Robson de Castro sim tem possibilidade de anular. Até mesmo alguns erros nas decisões do desembargador Raimundo Nonato, quando, por exemplo, ele se utiliza do artigo 5º do Profut, que fala sobre a entidade de administração do desporto ou liga que organiza a competição. E o Ceará não se encaixa dentro desse artigo que ele se utilizou, que é de entidade de administração do desporto. O Ceará não é entidade de administração, o Ceará é entidade de prática. Ou seja, entidade de administração são as federações, são as confederações, são Liga do Nordeste, enfim. Esse tipo de organização são entidade de administração. O Ceará não. O Ceará é entidade de prática desportiva. Então existem alguns erros na própria decisão, porque enfim o direito desportivo ele é
desnecessariamente diverso dentro do nosso país, então existem alguns erros que o Robson de Castro pode bater. Mas sendo sincero, como bacharel e alguém que se conduziu toda a sua experiência na faculdade para o direito desportivo, eu posso falar que sim, o Paulo Roberto tem um bom argumento em mãos e talvez ele consiga tumultuar bem o Conselho do Ceará. Caso essa decisão seja mantida, caso a eleição de fato seja suspensa, o que acontece? A priori, quem assume o departamento do Ceará seria feita uma nova assembleia para assumir essa diretoria, mas o Robson de Castro seria afastado e não poderia ter uma nova reeleição agora direta, talvez posteriormente ele conseguisse. Os vices dele fazem parte da chapa, então também seriam afastados. Então o correto é que haja uma nova eleição para que a gente possa eleger a nova chapa, mas de forma interina existe uma discussão sobre quem vai assumir a presidência do Ceará. Alguns falam a respeito do Evandro Leitão, ex-presidente e ídolo de certa forma da equipe do Ceará, que é presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Então ele meio que conduz o departamento, o conselho como um todo. Então ele de fato seria apto. Alguns outros falam sobre o Eduardo Arruda, que é diretor de futebol do Ceará e teoricamente nessa linha de sucessão que o Ceará vem fazendo em alguns anos, ele seria o próximo. Então vai haver uma briga boa sobre quem vai assumir de forma interina, mas a priori o departamento desportivo, o departamento jurídico do Ceará está trabalhando para manter o Robson de Castro a qualquer forma. Resta saber quem vai assumir de forma interina, porque essa decisão vai ter que ser combatida e eu não acredito que ela vá ser anulada da noite para o dia. O fato é que essa é a conjunção da diretoria do Ceará nesse momento. A gente não tem presidente nesse momento, pois a chapa como um todo está sendo destituída por uma eleição que não houve. Precisa que haja uma nova eleição, mas para que haja uma nova eleição é preciso que haja uma decisão firme, uma decisão que fosse irrecorrível, ou pelo menos uma decisão terminativa, e não apenas uma decisão antecipada, uma decisão em cautelar, como foi essa de anulação. Vamos ver como é que vai ser feito isso em primeira instância, no processo ordinário interposto pelo Paulo Roberto e toda a chapa da oposição, que é o Priorizando o Nosso Amor o Futebol. Vamos ver como é que vai acontecer. A priori, o Ceará hoje está sem uma diretoria definida. Lembrando que o Ceará acabou de passar por uma destituição de executivos, como o próprio Jorge Macedo, a pessoas do Conselho Técnico como o Daniel Azambuja, o preparador de goleiros e até mesmo o diretor de comunicação, que era o Bruno Reis, foram os 4 demitidos do Ceará. Então, nesse momento, vou usar uma expressão bem comum, estamos sem pai nem mãe, sem saber quem é o atual comandante do Ceará lá em cima. Espera-se que pelo menos o Evandro, que já é um cara que tem uma certa experiência, possa assumir de forma interina para ao menos manter essa ordem. Mas lembrando que o Evandro Leitão também tem envolvimento com a política, então existem outros interesses por parte dele. Tomara que haja uma boa conciliação para que o Ceará possa seguir em frente por um ano pelo menos um pouquinho mais tranquilo, porque instabilidade a gente vai passar longe disso nesse ano tão conturbado que o Ceará vive e possivelmente a gente vai ver novas eleições sendo feitas dentro do Ceará. Bom, acho que eu trouxe para vocês de um aspecto bem geral tudo que aconteceu. Eu espero que as atualizações sejam feitas de uma forma que pelo menos deixe o torcedor um pouco mais tranquilo. Eu já mostro aqui a minha rede social, @BrunoPac, você pode me seguir no Twitter, no Instagram, onde for, para receber todas as atualizações do que está acontecendo lá dentro do Ceará. Vamos tentar trazer do aspecto jurídico e do aspecto do torcedor também, para que haja da melhor forma, o que pode acontecer da melhor forma para que aconteça lá dentro do Ceará Sporting Clube, beleza? Então é isso, espero ter trazido um pouquinho de informações para vocês. O vídeo está sendo upado aqui no CriseCast, que é meu projeto pessoal, mas eu também trabalho lá no VozãoCast, então qualquer um dos dois está sempre trazendo informação de muita qualidade, com um perfil um pouquinho diferente. Ok? Estou aberto a qualquer contato de algum torcedor que tenha alguma dúvida, alguma questão, e é isso. Um grande beijo e saudações alvinegras a todos.